Olá, bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos ao programa de estudo bíblico da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para compartilhar com você o estudo da Palavra de Deus e estamos seguindo o caminho dos estudos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Estamos dando nome a esse estudo de Coragem para Viver, porque são observações do apóstolo para o jovem pastor Timóteo, que estava enfrentando lutas no ministério pastoral, como também a todos os cristãos que enfrentavam uma fase muito difícil. Eram tempos trabalhosos, como o próprio apóstolo Paulo denomina aquele tempo que eles viviam. Nada diferente do que estamos vivendo hoje, não é mesmo? E eu queria dar uma palavra muito especial aos meus queridos colegas pastores. Hoje, para a denominação batista, é o Dia do Pastor. E eu quero dar uma palavra muito carinhosa ao pastor João Batista, que é membro de nossa igreja, àqueles pastores que nos assistem, que nos acompanham, que são amigos da nossa igreja. Que Deus os abençoe grandemente no seu dia e que o seu ministério seja ricamente abençoado pelo Senhor. Ser pastor é um privilégio, é a oportunidade que o Senhor Jesus, o supremo pastor, o único, sumo e bom pastor, nos convida a tomar parte do seu trabalho, que é de cuidar daqueles que o seguem. E eu me sinto muito privilegiado de fazer parte desta caminhada. Quero dar um abraço também a todas as minhas queridas ovelhas, porque, meus irmãos, dia do pastor é também dia da ovelha, não é mesmo? Então, que Deus abençoe suas vidas, que hoje seja um dia muito alegre, um domingo muito festivo para todos e todas de nossa igreja, daqueles e daquelas que nos assistem, e, enfim, de todos aqueles que partilham dessa nossa alegria de fazermos parte do corpo de Jesus, sermos parte do seu reino e termos o privilégio de servi-lo nesse cuidado com o seu rebanho. Bom, eu vou colocar aqui então a nossa lição de hoje, que é a sexta desta série de estudos que estamos fazendo. E para você acompanhar esta aula de hoje, você precisa fazer o que a gente faz sempre. Nós precisamos que você tenha perto de você um exemplar da Bíblia. Nós fazemos estudo bíblico. Agora, se você precisa de um roteirinho para estudar a Bíblia, deixei aí no link, no chat, deixei no chat desta apresentação um link para a nossa página, o nosso blog, onde você encontra a apostila para acompanhar este estudo. Se você não está vendo no link, dá uma olhada nas descrições aí embaixo do vídeo, que também você encontra o blog da nossa igreja, tá bom? Então vamos lá. Hoje, nossa aula de hoje vai falar sobre a coragem para servir. O apóstolo Paulo está dizendo ao jovem Timóteo que o grande privilégio de poder fazer o ministério do Senhor é a alegria de servir. Muita gente acha que ser pastor é receber, não é? É ser privilegiado para poder angariar recursos para a sua própria vida. E é um engano pensar isso. Jesus nunca pensou nisso. Jesus nunca pensou em pastores mega milionários, pastores com jatinho, pastores com carro do ano, pastores com mansões. Jesus não pensou nisso. Jesus pensou em um colegiado de homens e mulheres que serviam, que trabalhavam por amor, que dedicavam suas vidas ao reino de Deus. Olha, meus amados irmãos, eu concordo plenamente que é tarefa da igreja sustentar dignamente seus pastores. Concordo plenamente com isso. Eu mesmo já vivi muitos anos no meu ministério, dependendo do sustento da igreja. Hoje não é mais necessário.
Hoje eu dedico minha vida ao trabalho do Senhor sem precisar de recursos da igreja. E, mas eu entendo, meus irmãos, que é tarefa da igreja fazer isso. É tarefa da igreja cuidar dos seus obreiros, cuidar dos seus pastores. Infelizmente, o que tem acontecido em muitas realidades é que muitos pastores têm se utilizado da função e até mesmo do cargo de direção para poder enriquecerem-se e se manterem no cargo para poder garantir o seu sustento de maneira acima da média do seu rebanho. Isso é um equívoco muito grande. Nós estamos vivendo aí algumas disparidades dentro do ministério pastoral. Mas, meus irmãos, Paulo está dizendo ao jovem Timóteo que servir ao Senhor é o grande privilégio que o Senhor nos dá, quando ele nos convoca para trabalharmos no seu reino, com a comunidade dos seus seguidores, dos seus discípulos, e fazermos disso a nossa alegria de viver. Precisamos ter coragem para fazer isso, ainda mais num tempo como esse, como o nosso, dominado pelo poder do capital, em que as pessoas são avaliadas pelo seu desempenho, pela sua conta bancária, pela quantidade de bens que possuem, né? O pastor hoje, ele se apresentar como alguém simples, alguém de vida modesta, alguém que pode administrar a sua vida de maneira digna, sem ficar explorando a igreja. Olha, gente, tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem que ser muito corajoso para poder dedicar a vida para servir, em que o servir vem primeiro e a questão do sustento vem depois. É um ato de coragem. Então, nós vamos pensar sobre isso hoje. Como é que a gente pode servir ao Senhor? Porque quem serve ao Senhor não é só o pastor na igreja, é todo mundo, é todo membro da igreja. E Timóteo é chamado para ser o exemplo daqueles que servem. É isso que é o ser pastor, é encorajar os outros com o seu próprio exemplo. Então, o texto que vamos utilizar hoje, na sua Bíblia, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Nós vamos começar a fazer a leitura, porque, como você já sabe, nós colocamos sempre aqui na nossa apresentação os versículos que nos interessam para fazer a leitura. Então, vamos começar logo num texto motivacional para a gente, que é o texto de abertura, o texto de ouro dessa lição. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Olha que conselhos tão bacanas, né, para um jovem pastor. Eu acho que muitos pastores de hoje, muitos pastores soberbos de hoje, teriam muita dificuldade de aceitar conselhos como esse. Talvez ficassem até um pouquinho chateados com o apóstolo Paulo, se ele chegasse a esses pastores que dependem tanto do sustento para se enriquecerem, quando Paulo dissesse: olha, meu caro, seja sóbrio em tudo. Sóbrio é simples, moderado, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe dosar as coisas, que nem tanto nem tão pouco, mas que possa viver de maneira digna na obra que foi colocada sobre suas mãos. E olha, meus irmãos, muitos pastores ficariam também escandalizados com esse conselho de Paulo, ao dizer para eles que você não é administrador coisa nenhuma, você não é pastor presidente, você não é líder de coisa nenhuma, você é um evangelista. Você foi nomeado pelo Supremo e bom pastor para ser um evangelista. A sua obra básica é evangelizar. Meu caro pastor, meus caros irmãos, a base do ministério, todos eles, não é para garantir cargo, mesmo que você seja músico,
Mesmo que você seja da área administrativa, a base de todo o trabalho cristão é a evangelização. E vem aí o nosso querido conselheiro apóstolo Paulo dizendo: cumpre plenamente o teu ministério. Faz tudo o que você tem que fazer. Toda a área de serviço, toda a sua abnegação, toda a sua dedicação seja voltada para a sua tarefa. É isso que você precisa se dedicar, viu, Timóteo? Eu escuto Paulo falar isso todos os dias. Esse versículo é um versículo através do qual Deus fala ao meu coração desde muitos anos atrás, quando enfrentei a minha primeira crise de liderança na igreja, quando eu sofria pressões da liderança para poder atender demandas que eu entendia que não eram demandas do ministério, mas que a liderança da igreja achava que eram importantes. Então eu ficava aflito e orava pedindo a Deus uma resposta, uma solução, uma saída. E a única palavra que vinha à minha cabeça quando eu orava era exatamente essa expressão: seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra com o teu ministério. Era isso que o Senhor falava ao meu coração. Era como se fosse uma voz do Espírito, dizendo para mim que o que eu tinha que fazer para poder superar todas as crises que eu enfrentaria no ministério seria exatamente isso: fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Não importam os problemas, não importam as circunstâncias. Faz a tua parte, meu caro pastor, minha cara irmã, meu caro líder, meu caro servo do Senhor, meu caro obreiro. Faça aquilo que o Senhor espera de você como um servo dele. Amém? Eu acho que isso é muito confortador, viu? É muito confortador, porque os resultados vêm, a gente vê a resposta de Deus e as coisas acontecem. Então, para a gente entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo queria dizer a Timóteo nessa parte da sua carta, nós temos que entender o seguinte: Paulo está provocando aqui o jovem Timóteo. E ele diz que a vida cristã, de um modo geral, não é só o trabalho pastoral, não é só o trabalho na igreja, o cargo, a função, não é isso, não. A vida cristã como um todo só faz sentido se ela for vivida a serviço do reino de Deus. Paulo está tentando dizer para Timóteo que a vida de Timóteo só tinha valor, só era significativa se ela fosse gasta a serviço do reino de Deus. E ele está dizendo isso não só para Timóteo, porque a carta de Deus, as cartas bíblicas já têm um valor também, ela tem um sentido individual, claro, mas ela também tem uma aplicação universal. E isso é o Senhor falando para nós de que a nossa vida como pessoas, ela só passa a ter sentido, ter significação, na medida em que a gente coloca a nossa vida a serviço do reino de Deus. Pense nisso, pense nisso. Repetindo aí, né, o conselho de Paulo a Timóteo, né, quando ele diz que na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo está dizendo aqui, olha aqui, meu caro, eu estou bradando para você uma sentença de vida. Eu estou dizendo solenemente diante de você, diante de todas as pessoas, na presença de Jesus, em nome de Jesus, que a sua vida só tem sentido se você gastá-la no reino de Deus. Pense nisso, meu irmão. Uma vida que não serve ao Senhor e que não é útil de alguma forma para o reino de Deus, acaba se tornando sem
sentido. Uma vida que não se dedica aos valores do reino, à missão do reino, uma vida que não está comprometida com o reino de Deus, é uma vida qualquer. É uma vida sem sentido. É o que o apóstolo Paulo tenta mostrar para o jovem Timóteo. Só que tem o seguinte, meus irmãos, uma vida de serviço, uma vida de trabalho pelo reino de Deus. Olha que ele não está falando igreja não, tá bom, gente? A igreja é decorrente do nosso compromisso com o reino de Deus. Você não tem como servir ao reino de Deus deixando a igreja de fora. Não pense nisso. Isso é uma grande ilusão, um grande equívoco, achar que você vai se envolver com as coisas do reino de Deus, deixando a igreja de fora. O reino de Deus é maior do que a igreja, mas ele não exclui a igreja. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Eu só vou fazer pelo reino de Deus e deixa a igreja de fora. Está errado. Você não está fazendo pelo reino, porque o reino não exclui a igreja. A igreja não é reino de Deus, entendeu? Mas o reino de Deus inclui toda a esfera de ação de Deus, inclusive a igreja. Ela não está fora do reino de Deus. Então, uma vida dedicada ao reino, ela é resultado do nosso crescimento pessoal. Ela é resultado do nosso aperfeiçoamento, da nossa maturidade. E isso, meus irmãos, precisa de um exercício que seja observado a cada dia após dia. Hoje você não consegue muito, mas amanhã vai estar aperfeiçoado. Então, é na medida da experiência do dia a dia, no cotidiano, a cada momento, que a gente vai ampliando a nossa esfera de compromisso com o reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando a Timóteo nesse pequeno trecho dessa carta. Ele diz: pregue a palavra. Olha quanta coisa boa Timóteo deveria fazer. Ele diz: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. É trabalho pra caramba, viu, gente? Tem gente que pensa, mas ser pastor, trabalhar na igreja é a maior moleza. Não, meu irmão. É trabalho duro. É você estar sempre pronto para pregar um sermão. Preparar um sermão é algo que demanda tempo, dedicação, estudo, porque o ouvido das pessoas quer ouvir coisa boa, quer ser alimentado. O povo precisa chegar na igreja como quem chega numa padaria. Quando você chega na padaria, a primeira coisa que chama a sua atenção é o cheiro de pão fresco. A igreja precisa sentir esse cheiro de pão fresco que vem do sermão do seu pastor, dos estudos da palavra de Deus que a sua igreja faz, que sejam inovadores, que sejam encorajadores, que sejam estimulantes a uma vida nova com Deus nesse mundo tão complicado que a gente está vivendo. Também é preciso preparar-se sempre, atualizar-se. Não é ficar macaqueando o que o pregador do vídeo A, do vídeo B, fez. É falar com autoridade, com preparo, como quem vive aquilo que está ensinando. Claro, também precisamos ter a palavra da autoridade, de repreender e corrigir e exortar com toda a paciência, com ânimo, com amor, com carinho, aqueles que estão enfraquecidos na fé, que estão desanimados, mas também com o conhecimento da doutrina. Quando o apóstolo Paulo falava naquela época de doutrina, ele não está falando nem de disciplina,
nem está falando dos dogmas. Isso é coisa nova. Isso veio depois. Naquela época, doutrina tinha o mesmo sentido que é para nós hoje teologia. Pastor, líder comunitário, pessoas que trabalham na igreja precisam lidar com a teologia. É a ciência que nós nos preparamos. É o nosso conhecimento. O pastor que não sabe teologia está despreparado. Líderes cristãos, professores da escola bíblica, que não leem, que não se aprofundam, que não ouvem teólogos sérios, são pessoas que estão se alimentando de coisas equivocadas. Nós precisamos fazer com que a teologia tome parte do nosso preparo, do nosso adestramento. É isso que importa para a nossa vida. Paulo falando ao seu jovem Timóteo. Claro, na época dele não tinha a mesma estrutura acadêmica para a teologia, para a igreja, a mesma estrutura do cristianismo, os mesmos recursos, os mesmos meios. Mas ele já naquela época alertava de que o exercício do ministério, especialmente do ministério pastoral, demanda um esforço contínuo, tanto de conhecimento, de preparo, de habilidade, de técnica e de ciência. Isso lembra o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias dizia assim: eu vos darei pastores, segundo o coração de Deus, que vos apacente com ciência e com inteligência. Viu, meu irmão, minha irmã? É isso que é ser pastor. Você que fica seguindo gente que faz curso em qualquer lugar, gente que está repetindo discursos de outro, que fica macaqueando, fazendo um show, né, para poder atrair adeptos. Engana-se quem está passando por isso. Eu não estou reprovando quem faça, tá bom, gente? Pode ser até que tenha um certo valor, mas eu não sei qual. Eu não sei fazer isso. E o meu compromisso foi esse, de me preparar para ser um estudioso da palavra e um especialista na teologia, que é a minha ciência. O médico, ele precisa ser especialista em medicina. O psicólogo tem que ser um especialista em psicologia. O dentista tem que ser um especialista em odontologia. E o pastor é especialista em quê? Ele precisa ser especialista em teologia. É a ciência da gente, né? É a ciência do pastor, onde ele vai buscar meios, recursos para poder pensar na vida a partir de uma perspectiva teológica. Isso é muito importante, meus irmãos. Indo mais adiante, então, Paulo vai descrever essa tarefa básica do ministério do jovem Timóteo em algumas áreas importantes. São 3 ações básicas que o jovem Timóteo deveria se dedicar arduamente, diuturnamente, para poder fazer. Para que ele pudesse ser bom, ele precisava ser bom pelo menos nessas 3 áreas. Podia ser ruim em tudo quanto fosse área, né? Mas nessas 3 ele tinha que ser dedicado. A primeira é na maneira de compartilhar a fé. Pregue a palavra. A segunda é saber aproveitar bem as oportunidades. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. As oportunidades surgem e a gente precisa estar preparado para fazer a obra do Senhor conforme as oportunidades surgem. E em terceiro, exercer influência. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. São essas 3 tarefas básicas que um líder cristão, que um servo do Senhor, um pastor, um obreiro, uma pessoa que atua no reino de Deus e na igreja de Jesus
precisam estar sempre dedicados. Nós precisamos aprender a compartilhar a nossa fé, aproveitar bem as oportunidades e exercer influência sobre as pessoas com as quais nós convivemos. Isso, meus irmãos, não é tarefa fácil. Não é fácil fazer isso. Não são tarefas simples. Talvez, mas compartilhar a fé, qualquer um faz isso. Mas qualquer um faz isso. Olha, gente, é preciso muita oração, muito tempo de preparo, muita reflexão, muita meditação, muito exercício de mudança de hábitos na vida. E aí o apóstolo Paulo vai apontar algumas coisas que devem estar presentes nessa perspectiva de servir. Como é que a gente serve? Então veja bem que coisa interessante. Constatações sobre a vida de serviço cristão que o apóstolo Paulo aponta para o jovem Timóteo. A primeira é o seguinte: esse não é o tipo de serviço que a maioria da igreja espera do seu pastor. Interessante isso. Segunda constatação é que todo obreiro, toda obreira que se dedicar a esse tipo de perspectiva vai enfrentar oposição no seu trabalho. A terceira constatação é de que as pessoas, de um modo geral, não estão habituadas a conviver com quem serve ao Senhor de forma dinâmica, autêntica, desse modo que o apóstolo Paulo está dizendo. E, em quarto lugar, o cristão ele precisa se fazer relevante para o seu tempo. É uma constatação que o apóstolo Paulo vai fazer com Timóteo. Ele diz assim: olha só, Timóteo, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pastores, obreiros, professores, mestres, profetas, que queiram lembrar a essência do evangelho, a prática do amor cristão, a solidariedade, o respeito, a tolerância e a promoção da dignidade humana, vão receber oposição nesses dias. Porque as pessoas não estão preparadas para serem advertidas do mal que estão praticando dentro da obra de Deus. Pelo contrário, diz Paulo, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Vão encontrar pessoas que possam dar validação àquilo que eles pensam, mesmo que sejam com informações falsas, mesmo que sejam com teorias deturpadas, mas vão procurar se auto-justificar com estes tais mestres que lhes justificam a fala. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mitos. Que coisa, né? Parece que Paulo está falando para a gente hoje, nos dias atuais. Parece que ele está falando da igreja dos nossos dias. A nossa missão, meus irmãos, é muito simples, é muito objetiva. Nós temos todos nós uma tarefa comum. Mesmo que você seja pastor ou pastora, músico ou musicista, mesmo que você seja um obreiro da igreja, uma obreira da igreja, um professor, uma professora, um líder de criança, uma líder de criança, um líder de ministério, ou quem sabe até mesmo uma pessoa dedicada à área administrativa da igreja, na limpeza, na secretaria, enfim, tantas áreas, na tesouraria, então tantas áreas que a igreja tem, não é verdade? Então, nós temos que lembrar que a nossa missão é uma missão muito simples.
E Timóteo aqui é lembrado a dar conta da sua vida. E ele tem que fazer isso sozinho. Ele não tem nenhum aio, nenhum pedagogo, nenhum guia, nenhum fiscal que pudesse cobrá-lo. Ele teria que arcar com as consequências das suas próprias escolhas, fossem elas certas ou erradas. A única maneira de enfrentar os problemas decorrente de uma vida dedicada ao Senhor é ter um foco concentrado na nossa missão, aquilo que todos nós fomos chamados para fazer de modo comum. Há muitos líderes que colocam seu foco nas tarefas, nas coisas que têm que fazer, na agenda, né? No rol de atividades, e procuram preencher o seu tempo de um bocado de coisas para fazer. E se esquecem daquilo que é essencial na nossa tarefa como cristãos no mundo, e que, como líderes, como pastores ou pastoras, como professores, professoras, como líderes de ministério, nós não deixamos de ter esse mesmo propósito. O que determina nosso sucesso no serviço cristão é o quanto estamos ocupados. Não é tanto que estamos ocupados, mas o quanto estamos comprometidos com esse propósito da nossa vida em Cristo, que não se anula quando a gente está envolvido com uma tarefa, como o ministério, por exemplo. Qual é a nossa missão? Eu deixei aqui bem destacado para você, está bem bonitinho aqui. Nossa missão aqui todo crente tem essa missão: ser semelhante a Cristo. Vou usar uma linguagem do Dietrich Bonhoeffer, que ele dizia que a nossa tarefa essencial é permitir que Jesus tome forma na nossa vida. Que desafio, né? De que seja eu pastor, seja eu zelador, seja eu secretário, seja eu professor, seja eu músico, tecladista, regente, seja eu líder de criança, seja eu quem for, seja eu a pessoa que senta no banquinho da igreja e fica quietinho lá. A minha tarefa é permitir que Jesus Cristo tome forma da minha vida. De tal maneira que, por onde eu passar, as pessoas não vejam o Irênio, mas vejam Jesus, o amor dele, a graça dele, o seu favor imenso. Isso é essencial da nossa vida cristã. Por isso que a palavra de Deus nos chama de discípulos, porque nós somos os aprendizes dessa grande missão de fazer com que Jesus tome forma na nossa vida. Estamos aprendendo a desenvolver o caráter semelhante ao de Cristo. E quando é que a gente aprende isso? Durante a vida toda. Não é numa escola bíblica, não é num culto apenas, não é num retiro, não é num acampamento, não é num congresso, é a vida toda, todo dia. A gente é interpelado a colocar em prática o modelo de Jesus no nosso dia a dia. Nosso compromisso, então, se resume a alguns aspectos importantes, algumas atitudes que nós precisamos aprender a desenvolver, que Paulo lembra a Timóteo nesse pequeno trecho que estamos selecionando para a nossa reflexão. Primeiro, o apóstolo Paulo lembra a Timóteo que ele precisa ter uma vida de equilíbrio. Você, meu caro jovem, seja sóbrio. Outro dia estava pregando, lembra do sermão sobre temperança? Temperança é ser sóbrio. Aí eu estava tentando explicar o que é ser sóbrio. Aí eu disse que ser sóbrio é a pessoa que faz uso de bebida alcoólica e a um ponto de
continuar tendo equilíbrio na sua vida, de tal modo que ele seja capaz de fazer um 4 com as pernas. Ser sóbrio é ter equilíbrio sobre você, ter o total controle sobre a sua vida. É saber moderar as coisas. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Seja uma pessoa equilibrada. Seja uma pessoa equilibrada. Em segundo lugar, seja resiliente. Resiliente é aquela capacidade, né? Vem da física essa palavra, né? Quando você pega um elástico e você estica o elástico, vai esticando até o limite dele, até aquele limite. Então, a resiliência diz respeito à nossa capacidade de suportar as pressões. Até que ponto você pode ir? Faça um exame disso. E ele diz: suporta os sofrimentos, suporta as pressões, suporta aí as aflições que estão sobre você, que não é só por tua causa, mas é por causa do reino. Esse sofrimento tem a ver com essa coisa da gente estar no mundo fazendo a vontade de Deus. Uma outra orientação é: assuma a sua vocação. Qual é a sua vocação? A minha eu sei, eu sou pastor. Dedico a minha vida há quase 40 anos a cuidar de pessoas na dimensão do reino de Deus. Mas eu digo para você que essa vocação, ela não é uma diferente da sua, por exemplo. Porque todas as vocações na igreja, elas visam uma coisa só, que é de levar o evangelho até as pessoas. Cada um do seu modo, cada um de um jeito, cada um fazendo a sua parte. E se você faz a sua parte, então se dedique a isso. Coloque toda a sua vocação a serviço da obra do evangelho. E, finalmente, vem o apóstolo Paulo e diz: busque excelência. Seja o melhor naquilo que você faz. Cumpra plenamente, de forma cabal, de forma extraordinária, o seu ministério. Seja o melhor naquilo que você faz. Seja uma pessoa capaz de colocar em prática com excelência tudo aquilo que o Senhor espera que você faça. Então, são 4 atitudes bastante curiosas que o apóstolo Paulo lembra a Timóteo. Uma vida de equilíbrio, resiliência, exercício da vocação e a prática da excelência. Pense nisso, meu irmão. É para isso que a gente está aqui hoje, para a gente pensar nesses grandes desafios que o ministério coloca diante de nós. Para a gente concluir essa palavra, eu fico pensando aqui no apóstolo Paulo, junto com seu jovem Timóteo, tentando convencê-lo de que ele precisa ser um exemplo, mesmo jovem, como ele era. Nós já vimos aí Paulo dizendo a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Não é a tua idade que vai interferir, não é o tempo de experiência que você tem, não importa se muito ou pouco, não importa se você já tem uma certa idade ou você está no começo da sua juventude. O que o Senhor espera da gente é exatamente isso, que a gente sempre possa, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, oferecer o nosso melhor. Isso lembra uma orientação que Paulo dá aos cristãos, de um modo geral. Eu coloquei ali Éfeso, mas na verdade é Corinto, né? Aos cristãos de Corinto. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Essa é a marca do ministro. O ministro não é aquele que é exaltado, mas é aquele que coloca a sua vida a serviço do reino para que o Senhor seja exaltado.
Olha, meus irmãos, essa lição de hoje é uma lição muito desafiadora para a gente. É preciso ter muita coragem para colocar a vida a serviço do reino de Deus nessa perspectiva do apóstolo Paulo. E eu queria convidar você a orar junto comigo para que a nossa vida seja um exemplo, seja uma oportunidade do Senhor ser exaltado em nós, que o morrer de Jesus possa encontrar lugar na nossa vida. Aquilo pelo qual Jesus deu a sua vida possa ser também o motivo pelo qual eu e você colocamos nossa vida a serviço do reino de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos aí onde você está. Fale com Deus. Deixe Deus completar a sua palavra no seu coração. Ore o Senhor comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã de alegria, de podermos abrir a Tua palavra e meditar nela. Senhor, nos encoraja, por favor, Senhor, a colocarmos a nossa vida a serviço do Teu reino. Nós queremos ser identificados como pessoas comprometidas com os valores do Teu reino, com a mensagem do Evangelho. Que nós possamos dedicar todo o nosso trabalho para permitir que a nossa vida seja espaço da realização da Tua graça. Que nós saibamos, ó Pai, permitir que Jesus tome forma em nossa vida. Que Jesus possa ser visto em primeiro lugar no nosso jeito de falar, no nosso jeito de nos relacionarmos uns com os outros, nos compromissos que temos na Tua obra, que o Senhor possa ser visto em tudo. Senhor, perdoa as nossas falhas. Guarda-nos, ó Deus, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final do nosso estudo desta manhã. É com muita alegria que a gente pode partilhar com você essa oportunidade de estudarmos a palavra de Deus juntos. Quero convidar você para logo mais acompanhar a nossa igreja. Nossa igreja, ali na Rua Roma, 103, terá a sua celebração às 18 horas. E nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Essa nova série vai tratar sobre os conflitos da vida. Nós não vamos tratar dos problemas, né, das doenças mentais, os casos de saúde mental que estão afetando as pessoas nesse tempo. Vivemos tempos difíceis. Estamos saindo de uma pandemia, mesmo assim com o retorno de muitos casos. Estamos assistindo a uma guerra que ameaça ser uma guerra mundial. Estamos constatando e até sofrendo os efeitos do aquecimento global. Estamos vendo pessoas serem jogadas de volta para a miséria, para a fome. O fosso da desigualdade social tem aumentado. Eu tenho para mim, meus irmãos, que ninguém está vivendo bem nesses dias atuais. Ninguém está em paz com isso. Como é que a gente lida com isso? Como que a Bíblia nos ajuda a lidar com estes sentimentos provocados por tantos conflitos, tantos desajustes no mundo? Vamos pensar nisso? Então, logo mais, começamos a série Conflitos da Vida. Como a Bíblia nos ajuda a buscar uma vida de plenitude. Vem com a gente. Nós vamos apresentá-la presencialmente, mas gravaremos as mensagens e, posteriormente, colocaremos no nosso canal do YouTube. Você é o nosso convidado especial. Conto com você para estar conosco, crescendo espiritualmente no conhecimento destas áreas tão importantes para a nossa vida diária. Deus o abençoe. Um domingo de graça na sua vida e na vida de sua família.